Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos descobriu que os personagens dos desenhos animados, como Pernalonga, o Mickey, Pato Donald e Popeye, poderiam ser excelentes ferramentas de propaganda, tanto para incentivar a população a continuar apoiando o conflito, quanto também para financiar os gastos, que não eram poucos. Na Alemanha, o Hitler, como um fã assumido do gênero, reuniu os melhores animadores do seu país e fundou seu próprio estúdio de desenhos com um duplo objetivo. Primeiramente, propagar os ideais do seu governo, os ideais nazistas, mas principalmente tentar superar os Estados Unidos na qualidade técnica dos seus desenhos. Já a União Soviética, em paralelo, até por ter seu território mais afetado durante a guerra, não conseguiu avançar tanto nesse setor durante esse período em específico, mas apesar de não usar seus desenhos necessariamente como uma ferramenta do exército, muito inspirados pela Disney, que costumava produzir animações baseadas em contos de fadas, eles também fizeram o mesmo, mas com contos de fadas tipicamente soviéticos para, obviamente, propagar as mensagens comunistas. E esses 3 casos eu já falei aqui no canal, em 3 vídeos que contam a história dos desenhos de propagandas de guerra americanos, comunistas e nazistas. Mas não foram apenas essas as nações que protagonizaram a até então última maior guerra do mundo, né? Existe um outro país principal, que aliás, hoje é bem reconhecido pelo seu excelente mercado de animações, e que estava ali como um co-vilão ou co-protagonista desse conflito. E aí, será que os animes do Japão também foram usados como ferramentas do governo durante a Segunda Guerra? Será que os heróis japoneses, assim como os americanos, também tiveram um papel importante nesse período? E o pior é que tiveram sim. Os heróis do folclore popular, como Momotaro, os samurais, como Hinomaru Tarou, e até mesmo os heróis dos mangás, como Norakuro, foram sim convocados pelo Império Japonês para fazer parte da linha de frente do exército do Japão, seja para celebrar as vitórias, como o ataque bem sucedido a Pearl Harbor e a destruição de 2 grandes navios de guerras da Inglaterra durante uma batalha no Pacífico, para aumentar o espírito de luta da população, através de guerras fictícias que funcionavam como alegoria para a guerra real, e até mesmo para alertar o povo sobre a possível presença de espiões. E hoje eu vou te mostrar todos esses desenhos. Além de, obviamente, contar, um pouco sobre a própria história da animação japonesa em si. Como será que era o campo de animação desse país antes da Segunda Guerra? E será que esse conflito influenciou em alguma coisa? Ou até mesmo está influenciando até hoje na produção de animes? Vamos descobrir. Mas antes de falar sobre o passado, vamos falar sobre o seu futuro? Que tal aprender programação do zero, de graça, e ainda ter um certificado da Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, e do Google Gemini no seu currículo? É simples, é só se inscrever na primeira imersão Dev com Google Gemini. São 5 aulas completas e totalmente gratuitas para você mergulhar em HTML, CSS, JavaScript e criar o seu primeiro projeto na prática. Tudo isso com o apoio do Gemini, a IA do Google, que te ajuda com a identificação de erros no código, documentação, bugs e muito mais. Você também conta com conteúdos extras e uma comunidade exclusiva para apoiar a sua jornada. Não perca tempo e garanta sua vaga. Acesse o link na descrição ou leia o QR Code aqui na tela. As inscrições são por tempo limitado. Bom, pessoal, e pra gente entender como era o campo de desenhos animados no Japão, lá no período em que rolou a Segunda Guerra, primeiro a gente tem que conhecer pelo menos um pouco da história dos animes desde o início, né? Uma história que, aliás, começou de uma maneira muito difícil, já que assim que as primeiras animações começaram a ser produzidas para cinema a nível mundial, lá nas décadas de 1910 e 1920 mais ou menos, o Japão não era nenhuma referência para isso. Na verdade, não existia nenhum incentivo para se produzir desenhos nesse país, assim como era em vários outros, principalmente porque era muito mais barato comprar desenhos já prontos, principalmente os feitos na Europa e nos Estados Unidos,
Unidos do que gastar produzindo os próprios. Então, nesse período inicial, os cinemas japoneses estavam repletos de desenhos do Gato Félix e da Disney, por exemplo. O que não significa que não existiram os percussores. Mesmo pouco valorizados, houveram alguns profissionais que resolveram sair da sua área para tentar fazer animação, como o Oten Shimokawa, que era originalmente cartunista, o Junichi Koushi, que era caricaturista e pintor, o Seitaro Kitayama, o Sanai Yamamoto, o Yasuji Murata e o Noboru Ofuji, que a gente pode considerar como os pais ou então os pioneiros dos animes. Porém, a princípio todos eles trabalhavam apenas em estúdios caseiros. A maioria das animações eram feitas através da técnica do recorte e não desenhadas em acetato de celulose, como as obras americanas, e eram obras realmente muito limitadas tecnicamente. Só que, infelizmente, devido a um grande terremoto que ocorreu lá na área de Kanto em 1923 e que deixou essa parte de Tóquio totalmente destruída, muito material produzido nessa era inicial acabou se perdendo. Uma das poucas obras restantes, antes de 1923, é essa aqui, chamada Nakamura Gatana, a considerada como a animação mais antiga do Japão, e que conta a história de um samurai que teve a terrível ideia de comprar uma espada barata e acabou sendo derrotado pelo seu inimigo, e que foi produzida em 1917 por um dos pioneiros que a gente citou anteriormente, o Junichi Koushi. Pra você ter uma ideia de como trabalhar com animes nessa fase inicial era muito difícil, pra se fazer algum tipo de desenho animado, o animador precisava necessariamente de algum tipo de patrocínio, seja de alguma empresa, no caso para fazer animação de propaganda, ou então do governo, através de campanhas educacionais e para fins políticos. Sendo assim, a gente poderia resumir esses primeiros animes em basicamente 3 tipos predominantes: os de propaganda, educacionais e os políticos. Os de propaganda podemos citar como exemplo esse aqui, feito a pedido de uma companhia telefônica, para explicar para a população como funcionava essa tecnologia. Os educacionais podiam ser tanto os feitos a partir do Departamento de Saúde, como esse que faz parte de uma campanha contra a tuberculose, ou então os feitos para as crianças, a pedido do Ministério da Educação, que geralmente traziam contos clássicos em forma de desenho, como esse que narra a história da jornada para o Oeste, a história que inspirou Goku de Dragon Ball, esse que traz uma versão da história da lebre e a tartaruga, e esse outro bem criativo, baseado numa história infantil bem popular daquele período, que mostra um jogo olímpico onde todos os participantes são animais antropomórficos. Já os desenhos com mensagens políticas, apesar de não terem aparecido tanto durante toda a década de 20, eles começaram a ser amplamente encomendados pelo exército japonês em meados dos anos 30, principalmente quando o Império Japonês começou a mirar na China. Esse aqui é um exemplo de uma das primeiras animações políticas do Japão que nós temos registro. Aqui um agricultor japonês é recrutado para o exército. É interessante ver como os soldados japoneses eram representados com uma força sobre-humana, e como mesmo após ter perdido membros do corpo, como braços e pernas, eles retornavam para o corpo após a vitória. Já uma outra animação desse estilo, e que também é um registro muito importante para esse Japão à beira da Segunda Guerra, é essa aqui, chamada Exércitos do Mundo, que foi feita praticamente só para incentivar os japoneses a entrarem no exército. E nela temos 2 carinhas, o Sr. Maru e o Sr. Kaku, que estão vendo um desfile militar, onde o número de soldados de cada um dos principais exércitos é comparado. Notem que o japonês é o menor em relação aos outros. Era como se eles estivessem esfregando na cara da sua população que eles precisavam se alistar para o exército ficar maior. Já um outro tema bem interessante desse desenho é que ele era contra a paz e o desarmamento. No caso, os protagonistas acabavam indo para uma conferência mundial da paz e acabavam descobrindo que as nações estavam sendo hipócritas sobre esse assunto e que as intenções deles não eram tão boas como eles pregavam. Enfim, mas além desses 3 temas principais, obviamente também houveram os animes que tentaram ser mais comerciais, os estilos séries mesmo, como os americanos, que foram os curtas do Norakuro, uma espécie de cachorro antropomórfico com um design muito inspirado no Gato Félix, Mickey e demais personagens americanos, e que na história fazia parte de um exército de cachorros que estava travando uma guerra contra um exército de porcos. E também tivemos o Hinomaru Tarou, um samurai que tinha um cavalo como parceiro e que era tecnicamente um herói tradicional. Ele lutava contra bandidos, salvava mocinhas e coisas nesse estilo.
Bom, e é importante a gente destacar também que todos esses animes dessa fase inicial eram todos em preto e branco e também todos mudo. Nos cinemas, geralmente ficava um ator ao vivo narrando os acontecimentos do desenho para a plateia entender melhor. Já o estilo era realmente muito diferente do de hoje em dia, né? Eles eram mais realistas e totalmente opostos aos americanos, que já possuíam um estilo mais característico, o que viria a ser o estilo cartoon. Mas é justamente no decorrer da década de 30 que os animadores japoneses começaram a se enviesar mais pro estilo americano, principalmente para aqueles mais fofinhos utilizados pela Disney. Notem que nessa animação da metade dessa década já temos um estilo muito similar ao do Walt Disney e muito similar ao que futuramente o Osamu Tezuka iria utilizar em seus mangás e animes. Uma outra coisa que também começou nos anos 30 foram os primeiros estúdios de animação japoneses. Estúdios esses que se beneficiaram muito com o início da Segunda Guerra, principalmente porque o governo passou a investir bastante dinheiro em animações como forma de aumentar o espírito de luta e o patriotismo, principalmente entre as crianças. Então, a partir de 1939, nós teremos muitos animes com representações de guerra, exaltando o exército japonês, comemorando as suas vitórias, demonizando os seus inimigos e, posteriormente, dando umas aulas de economia para os tempos de recessão. Os animes mais memoráveis desse período, com certeza foram aqueles que representaram vitórias reais do Império Japonês, como Momotaro no Miwashi, de 1943, que foi feito a pedido do exército para exaltar a vitória japonesa em Pearl Harbor. No caso, eles colocaram um personagem de uma lenda muito conhecida nesse país, o Momotaro, o menino que na sua história original nasceu de um pêssego e se reuniu com um grupo de animais para derrotar um grupo de demônios, mas dessa vez como um soldado que participou dessa batalha e ajudou o Japão a sair vitorioso. Um outro desenho que saiu nesse mesmo período foi esse aqui, chamado Batalha no Golfo Malaio, de 1943, e que narrava o momento em que a marinha japonesa conseguiu afundar 2 grandes navios de guerra da Inglaterra, e que foi uma vitória muito comemorada, porque até então o Japão ainda não havia conseguido derrubar navios tão grandes como esses. Já um outro anime, também feito para exaltar uma vitória japonesa, foi esse aqui, chamado Submarino de Fuku-chan, que colocou um personagem famoso dos mangás daquela época, o Fuku-chan, como soldado de um submarino que conseguiu derrubar um navio dos Estados Unidos. Vale destacar que todas essas animações eram direcionadas principalmente às crianças. As escolas inclusive levavam elas para assistir e instigar nelas o sentimento de patriotismo. Mas além desses, baseados em acontecimentos reais, também houveram muitos animes com guerras fictícias, sejam de macacos contra um grupo de ursos polares que moravam do outro lado do oceano, esse outro que mostrava patos guerreando contra sapos, esse outro que mostrava um macaco intimidando um caranguejo e recebendo como resposta um ataque em massa desses pequenos animais, que era uma representação muito usada naquele período para se referir ao exército japonês, dizendo que mesmo menor eles poderiam vencer os exércitos maiores, e alguns outros nesse mesmo estilo que hoje nós não temos mais registro. Desenhos demonizando os inimigos também foram feitos a pedido do governo, como esse chamado A Ilusão da Madame Butterfly, onde uma mulher japonesa acabou descobrindo que casou com um oficial da marinha americana e decidiu tirar a sua própria vida e morrer com honra, ao invés de viver na vergonha. E esse outro que não só demonizava os estrangeiros no geral, os representando como criaturas com 3 chifres, como também convocava a população a ser contra eles, já que eles poderiam se tratar de espiões. Obviamente, alguns animes também foram feitos para incentivar as pessoas a trabalharem mais e fazer mais economia, principalmente em relação à comida, que é a mensagem dessa animação aqui, chamada A Raposa Preguiçosa, que traz uma história bem similar à da Formiga e a Cigarra, onde no caso a raposa não guardou alimentos o suficiente para o inverno e acabou tentando roubar a do guaxinim, e quando a guerra já estava afetando mais o país e as coisas já estavam ficando realmente complicadas, um anime acabou sendo produzido para meio que aumentar o ânimo das pessoas, baseado numa das animações japonesas mais populares desse período, que foi a do Momotaro lutando em Pearl Harbor contra os americanos. Em 1944 foi feito um filme maior, chamado Momotaro Umi no Shinpei, uma animação que, diferente da anterior, que era mais focada no conflito, já trazia uma pegada mais contemplativa. Ela, aliás, começava com soldados japoneses voltando para casa para ter um período de descanso. Daí, num segundo ato, era então mostrada a preparação do exército para
batalha, e por fim tínhamos a ação dos paraquedistas, que terminava com uma vitória japonesa, finalizando a obra com o sentimento de que a Ásia conseguiria ser liberta pelo Japão, que aliás era o lema do Império Japonês naquele período. Todas animações bem bonitas, né? E foram esses desenhos que acabaram inspirando um carinha chamado Osamu Tezuka, que na época tinha cerca de 20 anos de idade, trabalhava em uma fábrica produzindo algum tipo de armamento para guerra e no tempo livre corria para os cinemas para assistir alguns desses desenhos. Esse segundo do Momotaro em particular foi um dos que mais inspirou a estética das suas obras. Obras essas que acabaram inspirando mangakas e animadores que vieram posteriormente. Ou seja, o anime como conhecemos hoje só foi possível graças ao incentivo dado pelo governo japonês aos animadores na época de guerra. Enfim, já em 1945, após a derrota do Japão, as animações desse país acabaram se enviesando mais para um lado fantasioso. Elas não traziam mais conflitos, lutas e nem nada que remetesse diretamente à realidade, assim como eram as animações do período pré-guerra e da própria guerra. Os desenhos do pós-guerra traziam histórias mais fantásticas, envolvendo animais ou então sobre pessoas que se transformavam em criaturas míticas. Elas representavam um Japão onde as pessoas queriam e principalmente precisavam muito fugir da realidade. E essa fase de animação pós-guerra acabou coincidindo com o início da televisão nesse país, numa época em que um proeminente mangaka, um mangaka que se inspirou muito nas animações produzidas durante a guerra, decidiu investir tudo o que ele tinha no seu sonho de criar séries animadas baseadas nas suas obras. Mas esse daí já é um assunto para um outro vídeo em uma outra oportunidade. E é isso, pessoal. Esse é um pequeno resumo do início da história da animação japonesa e principalmente das suas animações feitas em período de guerra. Esse é um tipo de material muito difícil mesmo de encontrar. Muita coisa desse período está perdida ou então em péssimas condições. Até porque muita coisa se perdeu com o tempo ou então foi destruída propositalmente pelo exército americano durante a sua ocupação. Mas eu espero que esses registros tenham servido para pelo menos matar um pouco da curiosidade de vocês. Vale lembrar que eu já fiz outros 3 vídeos parecidos com esse, com desenhos dos Estados Unidos, Alemanha e União Soviética. Então, se ainda não viu, depois vai lá e dá uma olhadinha aí pra ajudar o canal. É assim que eu faço o japonês malvado.